E se fosse possível a gente aumentar instantaneamente a nossa força com uma pequena técnica, uma simples técnica? Nesse vídeo eu quero te mostrar uma técnica respiratória muito poderosa que pode aumentar a sua força e a sua segurança nos treinos. E essa técnica, a primeira vez que eu li ela foi no livro do Pavel Tsatsouline. E a primeira vez que eu vi, eu entendi por que que nos jogos de tênis eu vi o pessoal fazendo tchan, tchan, fazendo aqueles barulhos, né? E eu achava que aquele negócio lá era meio um embuste. Mas aí depois eu fui entender a lógica por trás. Porque a nossa força, ela não vem só da nossa capacidade do nosso músculo de se contrair, mas também vem da maneira como o nosso corpo enxerga a segurança dessa contração. Então, às vezes, você tem até um excelente potencial para você contrair seu músculo. Mas se o seu corpo vê que aquilo ali não é seguro, o seu corpo vai querer o quê? Te proteger. E aí, na hora que ele te protege, como? Limitando o seu potencial de contração. E aí você não consegue exprimir toda a força que você conseguiria, às vezes, exprimir, ou que você tem potencial de realizar, simplesmente porque o seu corpo está numa situação de proteção. Ele não está sentindo segurança ali naquilo que você está fazendo, então é melhor te proteger e limitar a sua força. E aí, o que acontece? Com uma técnica respiratória simples, a gente consegue exatamente fornecer a proteção para o nosso corpo, e essa proteção que a gente fornece implica, então, no desbloqueio do nosso potencial de contração para que a gente consiga, de fato, exprimir toda a força que a gente tem capacidade e potencial para executar. Então eu vou ensinar essa técnica em 3 passos básicos, é bem simples. O primeiro passo é a gente, primeiro, entender aqui o movimento do nosso diafragma, da nossa costela. Então eu vou pedir que você pegue aqui, ó, a ponta aqui desses 3 dedos e coloque aqui no final da sua costela. E respire normalmente. Inspire profundo e solte. Você vai ver que a sua costela ela vai movimentar. Na hora que você inspira, ela abre. Na hora que você expira, que você solta o ar, ela fecha. Então, entendendo esse movimento, vamos passar agora para o segundo passo. O primeiro passo é a gente reconhecer esse movimento. O segundo passo é entender o que muitas pessoas chamam de bracing, que nada mais é que é o fechamento dessas costelas. Então o que a gente vai fazer? Você vai observar que quando você expira, a costela fecha. Porém, você consegue, na hora que você entende esse movimento, você consegue forçar a sua musculatura ali a manter essa costela fechada, e na hora que você inspira, ela não vai abrir. É lógico, essa inspiração, essa segunda inspiração, mantendo a costela fechada, ela vai ser uma inspiração mais curta. Você não vai poder encher tanto o seu ar, vai ficar uma respiração mais curta. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu estou com a costela fechada. Você pode perceber que, ó, eu só consigo agora inspirar pouco. Só consigo inspirar isso aqui, mantendo a costela fechada. Esse aqui é o bracing. O bracing, que é a ativação aqui do abdômen, é esse fechamento de costela que vai trazer o primeiro passo para a gente trazer mais estabilidade no movimento. Então, em tese, toda vez que você fosse fazer força, seria interessante você estar ao menos com o bracing ativo. Que com o bracing ativo, você já dá uma proteção melhor para o seu exercício, você já dá uma proteção melhor para a sua coluna, para o seu core, ele já está mais ativo. Então seria interessante que todo exercício que a gente fosse fazer, a gente já tivesse ao menos com o bracing ativado, com essas costelas fechadas, para a gente já dar mais estabilidade e segurança. Só nesse segundo passo, você já pode perceber talvez um aumento de segurança e consequentemente um aumento de força. Mas agora com o terceiro passo, a gente vai potencializar isso. Agora a gente vai fazer uma expiração forçada. Quando você faz uma expiração forçada, mantenha aqui de novo a sua mão nas costelas, para você sentir a diferença nessa ativação do bracing, nessa ativação aqui da musculatura do seu core, ó. Você vai sentir seu abdômen, o seu core, seu transverso aqui, contraindo de uma maneira muito mais forte, muito mais
dando ainda muito mais estabilidade. E aí que é o pulo do gato aqui. Antes, eu simplesmente soprava, né? Ou eu fazia... Se você fizer só soprar forte, você vai colocar a mão aqui, ó. Você vai ver que você vai ter essa contração. Se você fizer só S, você vai ver também que você vai ter uma contração. Porém, depois que eu fui reler o livro do Pavel, ele fala que um barulho semelhante a T, S, S, T, S, S. E quando eu falei, pô, eu tava fazendo só o S, eu tava fazendo só o... Mas na hora que eu passei a fazer o... Eu percebi que a contração aqui era muito mais forte e muito mais estável. E quanto mais forte, mais estável, mais segurança. E quanto mais segurança, mais força eu consigo transferir para o movimento. E aí eu comecei a observar que a minha força aumentou ainda mais nos movimentos. E é instantâneo. Se você fizer um exercício lá, que você não está acostumado a fazer uma técnica dessa, e depois você vai lá e faz a técnica, você vai ver que você vai ter mais segurança, mais estabilidade, vai conseguir colocar ou muito mais carga ou fazer muito mais repetições. Então, por exemplo, se eu for fazer isso na barra fixa, eu vejo que eu consigo fazer muito mais repetições da barra fixa. Ou se eu vou levantar uma carga, fazer um terra, por exemplo, eu vejo que eu consigo pegar muito mais carga fazendo isso. E a gente vai combinar então o passo 2 com o passo 3, para poder ficar ainda mais potente. O que o Pavel chama de, eu não vou saber falar o inglês, é power breathing, ou seria uma respiração, uma super respiração, né? Uma power breathing, enfim, uma respiração poderosa. O que é? A gente vai ativamente, então, a gente vai ativar o bracing, e com o bracing ativado a gente vai fazer o TSSS, SSSSS. Ó, fechei as costelas, ativei o bracing, fecha a costela, aqui ó, agora estou com a costela fechada. Depois que você fizer esse exercício que eu falei de abre, fecha, você já vai conseguir manter rapidamente a costela fechada, sem precisar de muita manipulação. Agora, igual aqui, eu estou com a costela fechada, eu estou com a respiração mais curta justamente porque eu estou com a costela fechada, mantive a costela fechada e com a costela fechada eu faço a respiração forçada no formato TSSSS. Costela fechada, você vai perceber que a contração fica muito mais forte, muito mais estável, dando mais estabilidade então para a coluna e transferindo muito mais força para o movimento que está realizando, qualquer movimento de força que seja. Então, minha sugestão, use essa técnica no seu próximo treino e veja o seu aumento de força instantâneo. Se você está acostumado a fazer um exercício com alguma carga, faça da maneira que você está acostumado, dê o descanso necessário e depois faça o bracing e a expiração forçada com TSS e veja a diferença. Talvez, né, até você conseguir aprimorar isso tudo, às vezes você não vai ver um ganho, às vezes, muito expressivo, apenas um pequeno ganho. Porque é igual quando a gente está dirigindo, né? Quando a gente está dirigindo, você tem que olhar o retrovisor, você tem que passar marcha, você tem que pisar na embreagem, pisar no freio, pisar no acelerador. São várias coisas ao mesmo tempo. Depois de um tempo que você está dirigindo, você parece que faz aquilo ali no automático, né? Você não está nem prestando atenção, você não precisa... automaticamente você já está fazendo aquele tanto de coisa, depois, dependendo, você já está até pegando o celular, mexendo no rádio e fazendo outras coisas, conversando. Então é lógico, nas primeiras vezes que for fazer, você vai estar ali ainda aprendendo e massificando esse movimento, massificando essa técnica. Mas ainda assim você já vai observar um ganho de performance, um ganho de força. Só você já começar a aplicar aí e já ter essa contração ali no core, no bracing, mais forte. Você já vai ter essa performance. Porém, com o passar do tempo, que você vai conseguindo fazer essa técnica de maneira mais natural, sem ter que ficar pensando demais, aí você vai conseguir uma transferência ainda maior de força. Mas fica aqui a sugestão. No próximo treino, já teste essa técnica, já veja como é que você vai ficar com muito mais segurança, vai trazer mais segurança aqui para o seu core, para a sua coluna, e como que isso vai implicar no aumento de força. Mas é lógico, a gente tem que lembrar, não adianta apenas eu aumentar minha força no curtíssimo prazo. Eu tenho que aumentar minha força de maneira progressiva. E para aumentar minha força de maneira progressiva, eu preciso ter um sistema de treino no qual, ao longo das semanas, a gente tem uma estratégia que vai fazer a nossa força, o nosso condicionamento evoluir. Porque, como eu sempre digo, ninguém treina para ficar pior,
ninguém treina para ficar igual. Todo mundo treina para melhorar, para ficar mais forte, mais rápido, maior, qualquer que seja o seu objetivo. Todos treinam para melhorar. Então, é lógico, uma técnica igual essa aqui que eu estou ensinando vai te dar uma força a mais no treino. Essa força a mais no treino, lógico, é uma ferramenta que vai te ajudar a aumentar sua força globalmente. Mas, para aumentar essa força globalmente, a gente precisa de um sistema de treino. E se você quer conhecer sistemas de treino que permitem essa progressão de maneira inteligente, te convido a se inscrever no canal, porque aqui no canal eu já postei vários vídeos aqui falando sobre sistemas de treino que a gente pode utilizar para aumentar nossa força e inclusive vou continuar postando ainda mais sistemas de treino. Então se inscreva no canal que você já pode ver os vídeos antigos e ficar e ser avisado quando eu soltar outros vídeos, porque como eu sempre também falo, uma coisa é ter um problema em uma ferramenta, outra coisa é a gente ter um problema e várias ferramentas. Com várias ferramentas eu consigo atacar o mesmo problema de várias formas diferentes, ou posso também escolher a ferramenta que mais se adequa ao meu momento, ao meu contexto, conforme for o contexto. O contexto muda, eu pego uma outra ferramenta. Então é interessante a gente ter várias ferramentas, é interessante a gente conhecer vários sistemas de treino para poder, de acordo com que a nossa vida muda, a nossa rotina muda, nosso contexto muda, a gente pegar aquele contexto de treino que vai ser mais interessante para a gente naquele momento. Então te convido aí a se inscrever no canal. Tem muito vídeo já sobre sistema de treino, vai continuar saindo mais vídeos sobre sistema de treino para a gente poder progredir a nossa força ao longo do tempo e assim treinar para ficar melhor. E se você quiser conhecer também o protocolo soviético, vou deixar um link aqui na descrição e no comentário fixado, porque é o sistema de treino que eu uso para aprimorar a minha força, para aprimorar a hipertrofia, tanto em casa ou na academia, conforme for o caso de cada um. É o sistema que eu uso, que eu gosto e que, se você sentir interesse de conhecer, você pode clicar e ter mais detalhes aí no link. E se você curtiu esse vídeo, dá um like e compartilhe com aquele seu amigo que às vezes tem dúvida, qual que é a melhor maneira de respirar durante o treino? Essa, para mim, é a melhor maneira, porque além de trazer mais segurança, traz mais força. Então compartilhe essa informação, vamos juntos ficar cada vez maiores e mais fortes. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.